Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Epicast Brasil, pessoal. E no vídeo de hoje vamos fazer mais uma análise técnica atualizando ali para vocês o que eu vejo ali do mercado, tanto para o Bitcoin quanto para a Epicast, tá pessoal? Primeiramente faremos aqui a análise da Epicast, né, falando aqui se seria interessante você comprar, se seria interessante você operar vendido, vender talvez algumas posições que você já tenha, não fazer nada. Vamos fazer essa análise tanto da Epicast quanto do Bitcoin também. Então já viu que esse vídeo tá bem interessante, não perde nenhum segundo, fica conosco até o final, já vai deixando aquele like maneiro, já vai também compartilhando esse vídeo com geral, e se não for inscrito aqui no canal, por favor, já deixa a sua inscrição e também clique no sino de notificação, beleza galera? Mas sem mais delongas, vamos aqui primeiramente analisar o gráfico da Epicast. Olha só pessoal, com o gráfico da Epicast em tela, vamos aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu tô aqui no gráfico de um dia, tá pessoal? E por que eu tô trazendo esse gráfico aqui? Para mostrar para vocês algo bem interessante. Veja que a Epicast tá, como diria, né, muitas pessoas, na lona. É um tipo de ditado que fala quando o preço de algum ativo ele cai bastante. Então, quando ele tá no chão, tá no piso, ele tá na lona, entendeu? Então, olha só, você vê que ele está até mesmo numa região de preço inferior à faixa em que ele esteve no dia 17 de março desse ano, tá pessoal? Essa aqui é a cotação da Epicast na paridade USDT lá na Coinex, pessoal. Então temos aqui as marcações, né, digamos assim, a performance de preço a partir do dia 5 de fevereiro foi quando foi listada a Epicast lá na Coinex. Então você vê que de lá para cá caiu bastante, pessoal, de fato, né? Mas claro, para aqueles que estão enxergando ali com um certo pessimismo esse tipo de movimento, lembre-se que quanto maior a queda, maior é a oportunidade de você comprar. Se a moeda tiver um futuro promissor, esse cenário de queda aqui é algo pontual. Futuramente você pode galgar muita valorização, porque o preço ele pode vir corrigindo isso aqui tudo, tá pessoal? Então olha só, você vê que a Epicast, se a gente pegar aqui, ó, do dia 23 de fevereiro de 2025, tá, até agora, caiu cerca de, olha só, caiu cerca de 58,9%. E se você até arrastar um pouco mais para baixo, né, se você pegar aqui a desvalorização do dia 16 de abril da semana passada, você vê que o preço ele caiu 64,60%, quando ele chegou a 27 centavos de dólar. E de lá para cá já teve ali a sua correção. Então quem pegou aqui, ó, nesse fundo já teve já uma certa valorização. Tá, mas como você pode observar aqui no gráfico de um dia, você consegue observar que o preço ele caiu bastante e está aqui, ó, quicando, né, na lona, né, tá ali na faixa do piso do preço. Tá? Agora vamos aqui ao gráfico de 4 horas, que é o gráfico que eu utilizo para fazer as minhas análises técnicas, para saber se é hora de entrar, hora de sair, hora de não fazer nada. E pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, o preço ele está abaixo das 3 médias móveis. Já vou tirar aqui essas marcações de linhas intermediárias, suportes e resistências para facilitar o entendimento de vocês. Olha só, temos aqui 3 linhas, uma amarela, uma verde, uma vermelha. Essa linha vermelha é a média móvel de 200 períodos, essa linha amarela é a média móvel de 100 períodos e essa linha verde é a média móvel de 50 períodos. E o preço, nesse exato momento, ele está abaixo de todas essas médias aqui. Você vê que o preço está quicando até abaixo da média de 50 períodos. Então isso indica, né, que o preço ele pode vir a cair mais, né? Se for cair mais, na minha visão, é coisa pouca, eu falo por quê. Mas o fato é, pessoal, além dessas médias aqui estarem acima do preço, temos aqui também uma nuvem negra de Shimoku, que reforça ainda o cenário de queda. Tá? Então, não se assustem, não se espantem se vocês verem novas quedas aqui na Epicast. Lembrando, na minha visão de analista, eu acho que o cenário daqui para frente não deve ser de fortes quedas, pelo menos frente ao gráfico que eu tenho aqui, né? Claro, o gráfico de menos de 3 meses não tem como eu dar aqui um tipo de parecer mais preciso, mas frente a tudo que eu tô vendo aqui é muito difícil, né? O preço ele cair, sei lá, 50, 60, 70%. Na minha opinião, posso estar enganado? Posso. Mas frente ao que eu tô vendo aqui, pode ter, sei lá, queda que se forem bem acentuadas, seja ali em torno de 20 a 30%, tá? Mas nesse caso aqui, pessoal, veja, sim, eu não descartaria ali prováveis quedas, justamente pelo preço estar abaixo de todas essas zonas aqui de contenção, tá? Lembrando também que a cada toque que o preço ele dá nessa média móvel, seja de 50 ou de 100, vai reduzindo a força dessa barreira, digamos assim, desse contentor de preço. Para completar, pessoal, essas nossas médias aqui estão um pouco próximas. Tá? Então, quanto mais próxima uma média está da outra, né, mais ineficazes essas médias ficam. Então, no caso aqui, por exemplo, dessa média de 100 para a média de 200, você já tem já um certo tipo de distância. Então, essas médias aqui, ó, a média de 200, por exemplo, ela vai ser mais respeitada. Porém, a de 100 e a de 50, como estão próximas, não serão tão respeitadas assim.
E para completar também, essa nossa falha aqui na nuvem de Ichimoku pode ser um grande chamariz de preço. Então o preço ele pode vir e subir aqui justamente atraído aqui por esse nosso tipo de vulnerabilidade da nuvem. Olha só o que aconteceu aqui ó, na transição da nuvem verde para a nuvem negra. Você vê que o preço, olha só, deu um certo delayzinho, mas você vê que o preço ele rompeu com tudo justamente atraído aqui por essa região mais vulnerável. Você vê que logo em seguida quando o preço cai, ele segue aqui uma tendência de queda, tenta voltar a subir novamente, só que nesse caso aqui fica bem mais difícil. Por quê? Porque temos uma nuvem de Ichimoku negra contendo o preço e o preço ele cai para baixo com tudo, pessoal. Nem mesmo a média de 100, nesse caso aqui a média de 100 e de 50 também não estavam tão eficazes assim para segurar o preço agora no sentido de baixo, né? Justamente por isso, porque estavam próximas umas das outras. Nesse caso aqui, essas médias aqui estavam contendo o preço para não cair, agora as médias estão contendo o preço para não subir, e como estão próximas umas das outras também, não são de grande confiança, né, de conter o preço para que o preço ele caia mediante essas médias aqui, tá? Tão somente essas médias aqui. Mas eu acho que se o preço ele romper aqui, ó, essa região dos 33 centavos, 34 centavos, 35 centavos de dólar, o problema será essa nossa média de 200 períodos, pessoal. Sim, eu acho que na minha visão, o único tipo de contentor de preço que está segurando o preço demais, que está derrubando o preço, essa nossa média móvel aqui, que vem lá de cima. Olha só, você vê que a nossa média, quando ela surgiu lá em 10 de maio, se manteve acima do preço sempre. Tá? Então, nesse caso aqui, olho nessa média aqui, mas você pode observar que o preço ele está quicando, né, entre essas regiões aqui de 35, 34, 33 centavos de dólar até os 32, que é o atual preço onde a moeda está, há um bom tempo. Então está se formando aqui um canal de consolidação, né? Então a tendência a ver aqui o rompimento para cima. Porém, lembrando também, não está descartada a possibilidade de novas quedas, tá, pessoal? Mas se ocorrerem quedas, pessoal, serão quedas pequenas, até mesmo justamente por causa dessa grande desvalorização que já se deu aqui, tá? Tem muita gente aqui que está querendo recuperar os lucros, que pode fazer a moeda subir de preço, voltar a bombar de novo, principalmente uma moeda que tem ali um mercado de capitalização menor, uma moeda que é mais vulnerável para que você faça ali manipulações. Lembrando, pessoal, quando eu falo manipulação, não são ali os desenvolvedores da moeda, não é quem criou a moeda, não. São baleias que já atuam no mercado em qualquer moeda, tá? Então não estou aqui falando de um esquema de golpe, de pirâmide, não tem nada a ver uma coisa com outra, não. Estou falando de manipuladores, assim como já acontece com o Bitcoin, né? Tem pessoas que manipulam Bitcoin, tem pessoas que manipulam Ether, outras criptomoedas, e com Epcash não é diferente. Toda e qualquer criptomoeda, aliás, todo e qualquer tipo de ativo que você tem no mercado, existem os manipuladores, não tem muito para onde você correr, tá? Então, a minha visão para quem está querendo ter um certo tipo de lucro, eu vou dar um conselho, mas não um conselho de investimento, tá, pessoal? Eu daria esse conselho, sei lá, para um amigo meu, para um parente meu. Se eu fosse uma pessoa que tivesse ali uma grana sobrando, lembrando, não é uma grana que está ali que eu vou utilizar para comprar comida, para sobreviver, uma grana que está sobrando mesmo, sobrando, já coloquei grana em Bitcoin, já coloquei grana em outras criptos, tá dinheiro ali, ó, sobrando na carteira. O que eu faria? Eu compraria aqui, aproveitaria que o preço está na luna, compraria aqui uma certa quantidade de Epcash. Ah, Rodrigo, comprei, vamos dizer que o preço caia. Pô, Rodrigo, comprei, o preço caiu mais. Compra mais. Na minha visão, se você acredita nessa moeda, tá? Se você acredita no futuro dessa moeda, quanto mais queda, melhor. Pessoal, lembre-se, as pessoas veem mercado de cripto ou mercado financeiro de maneira geral, né, de maneira inversa, né, aos produtos. Então, vamos dizer, uma pessoa vê essa xícara aqui, ó, no mercado. Geralmente essa xícara custa 10 reais, um exemplo, só um exemplo, tá? E você vê essa xícara a 2 reais. Vai ter gente fazendo fila, um bocado de gente querendo comprar essa xícara a 2 reais. Só que com a criptomoeda, quando a gente vê uma criptomoeda que está em promoção, está na lona, as pessoas fogem. Estão querendo comprar justamente quando a moeda está mais cara. Então estão querendo comprar na alta. Pessoal, você compra na baixa, não é na alta não. Quanto mais baixa ela estiver, maior é a quantidade que você compra. Deu para entender agora? Então, assim, por causa desse tipo de situação, eu faria compras fracionadas. Mas agora vamos aqui mostrar o Bitcoin. E o Bitcoin, pessoal, será que o Bitcoin tá tendo esse voo aí? Será que é um voo de galinha? Será que agora vai decolar com tudo? Vamos falar justamente sobre o Bitcoin agora. E se seria interessante você entrar agora, se seria interessante você entrar em determinado ponto mais à frente, caso o Bitcoin continue subindo. Ou então, se seria interessante não fazer nada. Vamos lá para a moeda agora. Olha só, pessoal, vindo aqui ao BTC. Eu estou aqui no gráfico de um dia, eu só vou aqui retirar essas marcações aqui, ó, essas linhas amarelas, porque vai mais confundir a cabeça de vocês do que ajudar, né? Mas olha só, vou aqui retirar essas linhas. Uma coisa bem interessante que eu queria falar para vocês, pessoal. Tivemos por isso aqui, ó, por um trio, muito pouco de termos aqui um cruzamento da morte no Bitcoin.
Sim, pessoal, tá vendo essa linha aqui verde que eu já falei para vocês, que é a nossa média móvel dos 50 períodos? Tá vendo essa linha vermelha, que é a média móvel dos 200 períodos? Então, quando essa linha verde fica abaixo da linha vermelha, ou seja, quando a média móvel dos 50 períodos fica abaixo da média móvel dos 200 períodos, isso indica que o preço da moeda vai ter um longo período de baixa. Eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico quando isso aconteceu. Olha só, pessoal. Olha só aqui, ó. Aqui, ó, por muito pouco também, ó, no dia 13 de setembro do ano passado, não aconteceu a mesma coisa, foi por muito pouco, tá? Mas não chegou a acontecer. Mas olha só, quero mostrar para vocês aqui, ó, quando isso aconteceu. Vamos lá, quando isso aconteceu. Cadê? Olha só, pessoal. Houve um cruzamento da morte lá no dia 12 de janeiro de 2022. Olha só quanto o Bitcoin caiu naquele período e quanto tempo passou para se recuperar daquela baixa, digamos assim. Olha só, dia 22 de janeiro de 2022, perdão, dia 11 de janeiro de 2022, aí teve uma grande baixa, o preço do Bitcoin caiu cerca de 66%, tá, pessoal? E só veio se recuperar no cruzamento dourado, né, na cruz dourada, no dia 16 de fevereiro de 2023. Foi basicamente um ano ali que o Bitcoin ficou numa baixa muito grande. Você vê que a partir daqui o preço do Bitcoin passou a disparar com tudo, tá? Então, cruzamento dourado é quando a linha verde, né, a média dos 50 períodos está sobre, né, ele estava aqui abaixo da média dos 200 períodos, ele cruza a média dos 200 períodos, ele cruza essa linha vermelha e fica acima da linha vermelha. Cruzamento da morte é quando a média móvel dos 50 períodos, nessa linha verde, está acima da linha vermelha, né, na média dos 200 períodos, cruza e fica abaixo dela. Então, por muito pouco, por um trifo. Olha só, pessoal, chegou bem perto mesmo, olha só. Você vê que até o dia 19, o preço, olha só, chegou bem próximo aqui, ó, as médias chegaram bem próximos de se cruzar, mas felizmente isso não aconteceu, o preço reagiu e chegou até mesmo a romper essa gigantesca nuvem de Ichimoku negra, tá, pessoal? E claro, né, seria muito mais fácil, foi muito mais fácil romper aqui do que se chegasse nesse período aqui a partir do dia 10 de maio, tá? Na real, a partir do dia 6 de maio, onde a nuvem ficaria mais espessa e mais difícil de ser ultrapassada. É claro, né, aqui ainda pode ter o famoso bull trap, né, pode ter a armadilha de touro, só, pessoal, então muito cuidado com relação a isso aqui. Seria interessante que essa vela diária aqui finalizasse, né, acima dessa região aqui dos 94 mil. Por que eu falo isso? Porque aqui, pessoal, é uma região de toques e retrações. Olha só quantos toques e retrações tem nessa região. Na real, a faixa aqui dos 92 e 500 já é também uma zona de alguns toques e retrações, só que aqui é mais. Tá? E aqui acima, mais ainda, olha só, essa região aqui dos 96, pessoal, é uma região 97, não, 96,700, né? É uma região também de vários toques e retrações. Olho nessa região, preste atenção nessa região que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que seria interessante para você fazer uma operação mediante a essa região, mas isso é uma coisa lá para frente do vídeo, tá? Mas o que eu quero destacar aqui, pessoal, é que o preço subiu bastante já, e também subiu de maneira bem abrupta, tá? E quando isso acontece, se o preço ele não formar ali um certo tipo de contenção, né, se os touros não descansarem, o que pode acontecer? Aqui nessa região mais acima, os ursos podem derrubar tudo e devolver todos os ganhos. Então, seria interessante que o preço ele se consolidasse aqui em cima, formasse uma bandeira de alta, formasse aqui algum tipo de padrão, uma flâmula que seja, formasse um padrão de consolidação para continuar aqui a galgar novas altas. Tá? Mas nesse caso aqui, pessoal, seria muito interessante, na minha visão, você fazer uma compra, principalmente se houver uma consolidação a partir dos 97 mil. Até lá eu não faria nada, tá? Na real eu não estou fazendo nada. E eu falo para vocês também, não façam até os 97. Por que eu falo isso? Olha só. Se você observar aqui, ó, a gente está vendo aqui um padrão de fundo duplo. E o preço ele está exatamente próximo aqui, ó, do início desse padrão. Então isso aqui pode indicar um fim desse movimento aqui, ó. Então o preço ele pode voltar a cair. Então seria desinteressante você fazer uma compra agora, principalmente quando o preço ele ainda está aqui sendo testado, né? Lembrando, o preço ele foi para cima com tudo, o preço ele não se consolidou. O preço pode formar aqui um bull trap, então o preço ele não está garantido que passou aquela maré de azar não, tá, pessoal? Claro, essa leve alta que deu já descolou um pouco as nossas médias aqui de ter um cruzamento da morte, mas não está ainda nada garantido, tá, pessoal? Ainda está ali um tipo de cenário um pouco nebuloso, mas digamos assim, se eu tivesse uma situação de vida ou morte, alguém colocasse um disparador de projéteis na minha cabeça e falasse compra ou vende, eu compraria. Ponto final.
Tá? O cenário está muito mais positivo para uma alta do que para uma baixa, tá? Mas lembrando, tem que ter ali alguns critérios. Quando a gente trata de análise técnica, não é uma situação de vida ou morte, você não está em perigo, né? Não, a sua vida não depende de uma decisão, então você pode ficar bem mais tranquilo, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu aguardaria o preço de ultrapassar os 97 mil dólares, para aí sim dar uma ordem de compra, né? E colocar ali os alvos 1, 2 e 3 em regiões posteriores, tá, galera? Mas sim, o preço ele já deu uma acordada, já deu uma reagida. Tá? Algumas pessoas já estavam já contando que o preço ele seguisse aqui na tendência de baixa, furou a tendência de baixa, furou aqui as médias móveis, furou aqui a nuvem de Shimoku negra, que não estava muito fina, estava já começando a ficar bem espessa. Agora precisa romper as resistências que tem aqui, pessoal, acima do preço atual, tá, galera? Então, por enquanto, tá quase lá. Por enquanto, no Bitcoin, eu não me mexeria. Com relação ao Epcash, poderia ali adquirir uma quantia de uma grana que esteja sobrando, que não vai te fazer falta, e se cair mais, você pode adquirir mais, seria ali uma oportunidade. E para o Bitcoin, fica ali sob cautela, espera ali um momento mais propício para que você dê uma melhor entrada, tá, galera? Mas por hoje é só, tá, pessoal? Agradeço a todos que se mantiveram até o final desse vídeo. Para aqueles que não deram like, peço por gentileza que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com geral e se inscreve aqui no canal Epcash Brasil se não for inscrito, tá, galera? Semana que vem pretendo estar trazendo novos vídeos de análise técnica, até atualizando ali a situação, tanto com relação ao Bitcoin quanto com relação a Epcash. Valeu, galera, mas por hoje é só, agradeço a presença de vocês e até mais.